Fala, concursando! E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao pessoal chegando aí no Instagram, se quiser vir para o YouTube, mas se quiser ficar aí, tudo bem. Pessoal chegando aqui no YouTube, nossa live da aprovação de hoje, penúltima live da nossa maratona de lives. Peraí, gente, tô ajustando as coisas aqui. Que caiu. Tô ajustando aqui. Tá, vai dar tudo certo, tudo certo, tudo certo. Bora lá, bora lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da aprovação de hoje. E hoje, né, nas nossas lives, né, a gente sempre fala sobre assuntos muito relevantes, muito importantes para a sua aprovação em concurso público, assuntos que te levam a ser aprovado para concurso público de carreiras jurídicas, mesmo se você for uma pessoa procrastinadora e indisciplinada, assim como eu era, através da metodologia do coaching da aprovação. Sim, o coaching aprova, porque coaching é uma metodologia de aceleração de resultados. Ele vai realmente te ajudar a estabelecer as melhores estratégias, né? Fazer o planejamento estratégico da sua aprovação. Então, sejam muito bem-vindos, vão entrando aí. Alan Menghini, boa noite, boa noite. Galera do Instagram, se quiser vir para o YouTube, pode vir. Pessoal que está aqui no YouTube, quiser falar da onde fala, para que concurso você está estudando, pode colocar aqui no chat, tá? Bom, pessoal, qual que é o assunto da nossa live de hoje? Um assunto muito interessante para você que está estudando para concurso. Hoje quero falar sobre rotina. Como estabelecer uma rotina campeã, rotina dos campeões. Uma rotina campeã que vai fazer você ser aprovado em tempo recorde. Sim, gente, uma coisa que eu percebi em mim, né? Eu percebo nos meus alunos que estão sendo aprovados, e percebo nos meus colegas que já foram aprovados em concurso, a história de quem já foi aprovado, ela tem duas coisas de semelhança, sempre, duas coisas de semelhança. Primeiro, é a questão de acreditar que você vai ser aprovado, tá? Uma vez, quando eu comecei, né, a trabalhar com coach para concurso, eu lembro que eu fiz uma pesquisa entre meus colegas, né, concursados, meus colegas de faculdade, meus colegas da procuradoria, né, que já tinham sido aprovados, né, com várias questões, né, perguntando como estudava, como revisava, se preferia videoaula, se estudava por livro, se tinha feito cursinho, se não tinha feito, várias, né, perguntando várias variantes, quantas horas estudava, como estudava, várias perguntas, né? Quantas horas estudava por dia? E as respostas, né, elas variavam bastante, mas tinha uma resposta em comum a todos eles. Todos os meus amigos concursados, todos os meus colegas de faculdade concursados, colegas da procuradoria, ou seja, todos que foram aprovados, eles responderam sim à seguinte pergunta: você acreditava que ia ser aprovado? Todos responderam sim a essa pergunta. Todos que foram aprovados acreditavam na sua própria aprovação. Então, acreditar na sua capacidade de ser aprovado, né? Entrar nesse jogo para ganhar, acreditando que é possível, é um passo fundamental, tá? Não dá para entrar já perdendo de 7-1, galera, né? Pensando no gol da Alemanha, né? Não dá para entrar nesse jogo perdendo de 7-1, né? Tem que começar ganhando aí de 1-0, e esse 1 é o seu voto de confiança na sua capacidade de ser aprovado. E a segunda coisa que eu vejo, que eu vi em mim, sempre foi uma característica minha quando eu estudava para concurso, e é uma característica dos meus alunos que eu vejo sendo aprovados, é a questão da constância, da disciplina, da rotina. Por isso que hoje, né, vamos falar sobre uma rotina de 4 horas que te leva à aprovação em tempo recorde. Constância, disciplina. As pessoas aprovadas nem sempre são as mais inteligentes, né? A gente ouve muito falar isso. Eu até ouso discordar dessa frase, porque eu tenho um outro conceito de inteligência que eu acho muito interessante. Até hoje eu vou falar muito para você sobre o que eu li nesse livro aqui do professor Pierre, Inteligência em Concursos, tá? Então, muita coisa que eu vou falar para vocês vem desse autor, né? Eu fui descobrir ele depois, né? Infelizmente, ele já faleceu, mas ele fala umas coisas muito interessantes sobre processo de aprendizagem
que você deve aplicar nos seus estudos para concurso, tá? Então, como eu falo para vocês, né? Hoje eu quero falar sobre rotina, eu quero falar da importância da rotina, que ela nos traz constância nos estudos. Constância nos estudos. É fazer o que tem que ser feito todos os dias. Não é estudar enlouquecidamente por 15 dias, né? Ou 1 mês, 2 meses e parar. Não, é a constância que vai te aprovar. É a constância que marca a diferença entre aqueles que serão aprovados e os que nunca serão aprovados. Nunca serão! Nunca serão! Aqueles que nunca serão aprovados são aqueles que não têm constância. E aí, em seguida, as pessoas, né, vão desistir justamente pela sua falta de constância. E para você ter constância nos seus estudos, você tem que desenvolver uma rotina de estudos. Por que rotina, Juliana? Rotina, porque rotina é hábito, né? E como diria Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, né? Hábito são condutas que se tornam automáticas. Você não precisa pensar para fazer. É algo que já está como se fosse no piloto automático, tá? Quando você, por exemplo, você aprendeu a dirigir, né? Quem foi tirar aí carteira de motorista, né? Fez 1, 2, 3, 4 provas. Não, fiz só 2, tá, gente? Não, na verdade eu fiz 3. Né? Eu rodei 2, eu fiz 3. Mas quando a gente aprende a dirigir, é um hábito novo. A gente não tem ainda conhecimento, né? Não tem ainda conhecimento daquilo que a gente está aprendendo, né? De tudo que a gente tem que fazer, né? Do passo a passo ali para dirigir. Então a gente pensa antes de fazer tudo, né? A gente chama de processo de consciência consciente. Né? Conhecimento consciente. A gente ainda pensa para fazer tudo. Ah, tem que entrar no carro, agora tem que botar o cinto, tem que ligar o carro, tem que engatar a marcha, tem que pisar no freio e tal. Sabe? Tudo a gente pensa para fazer, porque a gente está aprendendo aquela habilidade, tá? Ainda não é um hábito, né? Hoje, por exemplo, com mais de quase 20 anos de carteira, né? Eu faço tudo isso sem pensar, cantando, né? Cantando uma música bem alta ainda, pensando no que eu tenho que fazer no caminho, né? Então é algo que foi um hábito que se enraizou e para fazer tudo isso dentro do carro, para dar ré, para tirar o carro, para estacionar, eu não preciso pensar, porque é hábito, tá? E rotina, tudo que você conseguir transformar no processo dos seus estudos em rotina, vai se tornar hábito. E quando se torna hábito, você faz automaticamente, sem ter que pensar, sem ter que tomar a decisão, vou fazer agora ou depois? Vou fazer assim ou desse jeito? Vou estudar direito administrativo ou constitucional? Vou fazer exercício ou vou começar pela videoaula? Tá? Quando você constrói a sua rotina de estudos, sempre igual, do mesmo jeito, isso se torna automático e você vai começar a economizar processos decisórios e isso entra no piloto automático. Vai ser que nem entrar no carro e sair dirigindo. Você não tem mais que pensar por onde que eu estudo, como eu estudo, que horas eu estudo. Não, isso entra no automático, isso se torna hábito, se torna uma rotina na sua vida. Você vai ter que construir sua rotina passo a passo, sua rotina vencedora, sua rotina que vai te levar à aprovação, porque os aprovados não necessariamente são os mais inteligentes. Os aprovados são os que têm mais constância, regularidade nos seus estudos, os que vão fazer o que tem que ser feito todos os dias. Não é fazer bastante acelerado, muito numa época e depois parar, e depois voltar, e depois acelerar de novo. Não. É a constância, a disciplina, e para isso os estudos vão ter que se tornar rotina na sua vida. Aqui, Devi, que é a minha aluna querida do Coach da Aprovação, seja bem-vinda aqui nos prestigiando no YouTube. Legal, pessoal, legal. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, vem aqui prestigiar o meu canal no YouTube. Estamos usando esse canal agora? Ai, pessoal, então vamos lá, né? Primeira coisa. O que eu queria falar um negócio para vocês de inteligência, né? Pessoal chegando ali, também aqui no Instagram. Tô vendo vocês aí, tá? Uma coisa muito importante, né? As pessoas falam, né, que geralmente passar no concurso não é necessariamente mais inteligente, né? Mas depende do seu conceito de inteligência.
Eu já acredito que as pessoas que passam no concurso são sim as mais inteligentes. Mas o que vem a ser inteligência? O que vem a ser inteligência? Né? Nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ó, Inteligência em Concursos. Né? Ele, não sei exatamente esse autor que fala, mas enfim. O que é inteligência? Né? Sua capacidade de armazenamento de conhecimento. Né? Então, quanto mais você estudar e conseguir reter as informações e conseguir aumentar o seu conhecimento, memorizar o que você tem que memorizar, né? Você vai aumentando o conhecimento que você tem aqui nessa cachola, né? Então, assim, quanto mais você estuda, onde ficam as informações que você estuda, né? O conhecimento que você adquire enquanto você está estudando, onde fica armazenado? Cérebro, né? Nos neurônios, tá? Nos neurônios. E quanto mais conhecimento você vai adquirindo, o que vai acontecendo? Né? Vai aumentando as sinapses, né? O que são as sinapses, né? É o contato, a transmissão de uma informação entre um neurônio e outro. E quanto mais você estuda, mais conhecimento você armazena, mais aumenta as suas sinapses, mais aumenta o quê? A sua rede neural, né? A configuração da sua rede neural. Os seus neurônios vão se reconfigurando para armazenar tudo isso que você está estudando, tá? Então, na verdade, o conceito de inteligência, quanto mais informação você tem aí armazenada nos seus neurônios, quanto mais você estudar, você vai se tornar mais inteligente. Então, inteligência é algo que você vai adquirindo. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica, maior essa sua rede neural, maior informação, maior quantidade de informações se armazena nos seus neurônios e você se torna mais inteligente. Portanto, passa quem é mais inteligente, porque é quem adquire mais inteligência, né? Então, isso aqui é um detalhe muito importante que interfere nessa rotina. O primeiro passo que você deve observar na construção da sua rotina de um concursando que vai ser aprovado, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, das nossas redes neurais, que é a qualidade e a quantidade do seu sono. Por que eu tô falando isso? Tá? Esse professor aqui, professor Pierre, né? Ele fala nesse livro Inteligência em Concursos. Vamos lá, vamos começar do começo, tá? Ele fala sobre o processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem, tá? Processo de aprendizagem é composto de 3 ciclos. Um ciclo, na verdade, um ciclo que deve acontecer em 24 horas, por isso que ele chama de circadinho, né? O ciclo de aprendizagem circadinho, porque é durante um dia, então deve durar 24 horas, tá? Que são 3 etapas do seu processo de aprendizagem, tá? E o nosso processo de aprendizagem, ele passa por três etapas. O primeiro é o entendimento. O segundo é, de fato, a aprendizagem, que é o momento que você vai estudar. Eu já explico aqui qual que é a ideia dele de estudar. Então, o primeiro é o entendimento, no segundo momento de fato acontece a aprendizagem, e o terceiro momento, que é o momento da fixação do conhecimento. Vamos lá, entendimento, aprendizagem e fixação do conhecimento, tá? A primeira etapa é o processo de entendimento, ou seja, você recebe a informação no primeiro momento, tá? Você recebe uma informação. Geralmente, por exemplo, assistindo uma videoaula, fazendo uma leitura superficial do seu material, né? Uma primeira leitura, um primeiro contato. Você está ali recebendo informações. É o momento do entendimento, é algo que pode, inclusive, né? Estudar em grupo, né? Estudar assistindo videoaula, tá? A parte que você está recebendo conhecimento. A segunda etapa é o processo de aprendizagem, onde você realmente vai aprender, né? O que ele chama de processo de aprender? Como se fosse fazer a validação do que você recebeu de conhecimento, tá? Você vai fazer ali algo que vai fixar, né? Fixar, realmente memorizar, verdadeiramente entender, compreender aquela informação que você acabou de receber. E como que a gente faz isso? Seria como se assim, ó, todo conhecimento que você já tem no seu cérebro seria como se fosse um quebra-cabeça, tá? Um quebra-cabeça. E aí, quando você recebe informação, como se você recebesse uma nova informação, hoje comecei a estudar sobre nova lei de licitações. Seria como se eu recebesse uma nova pecinha do quebra-cabeça, tá?
Nesse processo, nessa segunda etapa de aprendizagem, seria um momento como se eu encaixasse essa nova pecinha do quebra-cabeça nessa parte de quebra-cabeça já montado que eu tenho no meu cérebro. Ó, nova lei de licitações, ó, novos conceitos, novas modalidades, novos tipos de dispensa, novos requisitos. Aonde que eu encaixo aqui? Ah, é aqui. Sabe? Aquilo vai se consolidar na sua memorização, né? Vai se consolidar, se encaixar no conhecimento que você já tem, tá? E aí, voltando àquilo que eu acabei de falar do negócio, né, de ter mais inteligência, né? Primeiro, você recebeu o conhecimento, recebeu a informação, depois vai fazer o processo, né, de aprendizagem, realmente fazer a validação desse conhecimento junto com o conhecimento que você já tem, de momento a fixar, né, esse conhecimento, de realmente reter essa informação, tá? E aí é muito importante que a segunda etapa do processo de aprendizagem seja feita sozinho, tá? Ou seja, não seja feito assistindo videoaula. É o momento em que você vai ler, por exemplo, as anotações da sua videoaula. É o momento em que você vai ler a legislação referente àquele assunto da videoaula, tá? Durante o seu processo de leitura, se você não estuda por videoaula, você estuda por PDF, né? É o momento que você vai usar uma técnica de 3 perguntas, é o momento que você vai desfazer as anotações no seu material, né? E fazer a pergunta, responder a pergunta, fazer ali o processamento da informação. Se você não sabe o que é o processamento da informação, assiste a live de ontem, tá aqui no YouTube, tá? Tá aqui no YouTube. Tem o linkzinho do meu canal no YouTube, ali no link da bio no Instagram, para quem está assistindo pelo Instagram. Quem está assistindo aqui no YouTube, é a live de ontem, Ler Não É Estudar. Tá? Clica lá que eu explico como que funciona esse processamento da informação. Então, tudo isso, né, é um momento em que você realmente, a parte do estudo que você faz sozinho para consolidar as informações que você acabou de receber, o conhecimento que você acabou de adquirir. E o terceiro momento de aprendizagem é a fixação, onde realmente ocorre a memorização do que você acabou de estudar. E essa é a parte mais difícil? Não. Essa é a parte mais fácil, porque ela ocorre quando? Durante o seu sono, tá? Durante o seu sono, porque é quando a sua rede neural, a configuração dos seus neurônios, a sua rede neural vai ser reconfigurada, tá? Todas as informações que você recebeu, elas vão ser armazenadas nos neurônios, vão ser transferidas de um neurônio para outro. Então, toda a sua rede neural, ela vai sofrer as sinapses necessárias, vai ser reconfigurada. E isso ocorre durante o sono, porque as substâncias necessárias para que essa reconfiguração neural ocorra, ela precisa que o cérebro esteja inerte. Essas substâncias, os neurotransmissores necessários nesse processo, eu explico de uma forma bem leiga, ela só acontece quando o cérebro está inerte. O cérebro só está inerte quando você está dormindo. Por isso que para você ter uma rotina, né, com disciplina nos seus estudos, com rendimento nos seus estudos, o primeiro item dessa sua rotina de campeão para ser aprovado em tempo recorde é a qualidade e o tempo do seu sono, tá? A qualidade e o tempo do seu sono. Vamos lá. No mínimo, dos mínimos, 6 horas, tá? No mínimo dos mínimos, 6 horas. A maioria das pessoas precisa de 7 a 9 horas. Você concursando não vai estudar 9 horas de jeito nenhum, talvez nem 8, mas ali 6, 7 horas, tá? Mas no mínimo 6 horas, para você realmente não prejudicar a sua aprendizagem, não prejudicar esse processo cognitivo, esse processo de fixação da informação. Isso é extremamente importante. Eu sei que é uma informação que muitas vezes vocês negligenciam, pensam em abolir sono, mas olha só, gente, o ser humano consegue ficar por muito tempo sem comer, sem tomar água, mas a única coisa que o ser humano não consegue ficar por muito tempo é ficar sem dormir, tá? Então, dormir é uma função vital de você que está estudando para concurso. Você vai prejudicar o seu processo cognitivo, seu processo de memorização, se você não dormir suficiente, no mínimo dos mínimos 6 horas por dia. Beleza? Tá? Então, falamos sobre a necessidade de você ter o sono, sobre o ciclo circadinho de aprendizagem, que todo esse processo, essas 3 etapas, elas têm que acontecer no período de um dia, 24 horas, tá? E aí, vamos entrar na questão de quantas horas estudar por dia, tá? Quando eu falo 4 horas de estudo por dia,
pode parecer pouco. Para alguns pode parecer muito, para alguns pode parecer pouco, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não duvidem do poder das 4 horas de estudo para concurso. 4 horas de estudo. Estudo concentrado, estudo sério. Não é estudo com o olho ali na TV, estudo com o celular, tá procurando meu celular. Não é estudo com o celular na mão, olhando ali, respondendo todas as notificações do WhatsApp. Estudo concentrado, estudo sério. 4 horas de estudo por dia, você vai ser aprovado para procurador de Estado, por exemplo. Sim, eu trabalhava tanto quando eu passei na defensoria, quando eu passei na procuradoria, eu estudava já 8 horas, né? Ficava 9, né? Quando eu morava no Mato Grosso eram 9 horas, quando eu morava no Rio de Janeiro eram 10 horas, até um pouco mais, que eu ficava fora de casa, tá? Então eu trabalhava 8 horas, né? E eu realmente, né, estudava durante os dias da semana, eu estudava 4 horas por dia, tá? Para alguns parece muito, para alguns parece pouco. Para alguns parece pouco, por quê? Fica se comparando com os demais e principalmente porque fica se comparando com o palco das demais pessoas sem conhecer os seus bastidores, né? Aqueles Instagrams de estudo, galera que estuda, mas tem um perfil de Instagram, fica postando coisa lá que estuda é esse, gente? Eu não tinha nem Facebook quando estudava para concurso, sério? Eu não tinha WhatsApp quando eu estava para concurso, né? Eu mal tinha um smartphone, mas era muito ruinzinho, né? Claro, na minha época não tinha, né? Mas é aquela coisa, não, que a pessoa estudou para concurso, mas tá lá postando tanto, para quê? Vai se concentrar no que importa. E aí fica lá colocando que estudou 8, 10 horas líquidas ainda, né? Não, gente, estudar nem sempre, né? A maioria das vezes menos vai ser mais. Por quê? Porque esse processo de reconfiguração, de acomodação, né? Vamos usar uma palavra mais simples, esse processo de acomodação de todas as informações que você recebe durante o dia, de tudo que você estuda, ele é limitado. Então, assim, não vai adiantar você estudar 8, 10 horas por dia, porque esse processo de absorção dessas informações, ele é limitado. A sua concentração, ela é limitada também. Chega um momento em que, se você não parar, né, a sua concentração cai, e aí você vai ficar estudando cansado ou sem concentração, e aí é que nem algumas vezes eu já usei, né, que nem uma toalha molhada. Toalha molhada seca? Toalha molhada seca? Não, toalha molhada não seca. Por quê? Porque ela já absorveu tudo que ela tinha para absorver, né? Tem que ir lá torcer a toalha, né? Ou enfim, secar a toalha. Né? Mas uma toalha que está molhada, ela não seca porque ela perdeu a sua capacidade de absorção, tá? Vai chegar um momento, se você fizer se impor uma rotina muito exaustiva de estudo, o seu cérebro vai ser que nem uma toalha molhada tentando secar alguma coisa. Não tem mais capacidade de absorção, tá? Pensem sempre nisso. E aí, quando eu falo 4 horas, né, para algumas pessoas parece pouco, porque elas ficam se comparando com as pessoas no Instagram que falam que estudam 8, 10 horas, tá? Primeiro, a maioria das vezes é mentira. Segundo, cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina, tá? E eu vou te falar, se você conseguir estudar 4 horas por dia, todos os dias, né? Pelo menos 6 dias na semana, você vai estar estudando muito mais do que 90% das pessoas que estudam para concurso, tá? Ou até mais, tá? Eu chutaria que uns 95%. A vitória, a sua aprovação, ela vai vir da sua constância de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Se você conseguir se cuidar, se monitorar para estudar 4 horas por dia, todos os dias, né? Você aí em 6 meses vai estar preparado, né? Você vai estar quase competitivo, aí depende, claro, do concurso, né? Mas se você conseguir fazer direitinho, todos os meses, 1 ano, você vai estar competitivo para fazer concurso aí de carreira jurídica, sem dúvida nenhuma. Mas tem que fazer todos os dias. O problema é que as pessoas não fazem. Primeiro que elas acham que 4 horas... Vamos lá. Primeiro vamos ver as pessoas que acham que 4 horas é pouco. Ficam se comparando com os outros, né? Mas, às vezes, os outros estão mentindo. Os outros nem estudam tanto quanto dizem que estudam. Segundo, às vezes as pessoas acham que estudam mais do que 4 horas,
mas elas nunca pararam para medir. Mede quanto tempo você realmente estuda, quanto tempo você realmente está estudando. Vê se dá as 4 horas. Na maioria das vezes nem dá as 4 horas e você acha que tá. Não é só o fato de você estar com a bunda na cadeira ali estudando, né? Ou ser o seu momento de estudo que você realmente está estudando. Né? Então, realmente, você tem que ver aí o quanto tempo seriamente você está estudando. Monitore isso, né? Avalie. Porque muita gente, né, fala assim, nossa, Juliana, mas eu estudo tanto e não consigo absorver o conhecimento, né? Das duas, uma. Primeiro, eu digo assim, para monitorar, para realmente medir, e de fato a pessoa fica levantando, enfim, não fica ali parada estudando e não chega a dar as 4 horas. Ou então a pessoa, de fato, né, se submete a jornadas exaustivas de estudo, e é isso do quê? Cansado, sem qualidade, sem técnicas de estudo. E aí, quando vê, tá só lendo, porque a pessoa cansada não vai conseguir fazer aquele processamento todo da informação, não vai fazer um estudo ativo, portanto, não vai ali absorver muita coisa do que está estudando e não vai ter muita concentração, né? E o estudo cansado, quando a sua mente está cansada, não absorve mais nada, tá só se cansando mesmo, não tá adiantando nada, tá? E segundo, as pessoas que acham que 4 horas é muito tempo. 4 horas não é muito tempo, não, tá? 4 horas não é muito tempo, não. Eu sempre recomendo que você estude pela manhã, tá? Mas, claro, não, Juliana, eu tenho que trabalhar às 9 horas, não vou conseguir estudar 4 horas antes, beleza? Tá? O que eu fazia, por exemplo, né? Geralmente na minha rotina, o que eu fazia? Eu estudava 2 horas antes de ir para o trabalho, quando voltava do trabalho, eu estudava mais 2 horas, tá? Ou 1 hora e meia antes de ir para o trabalho, e aí depois, as 3 horas depois, quando voltava para casa, tá? Então, assim, não é difícil você encaixar 4 horas no seu dia, tá? Encaixa 2 antes, 2 depois, ou se não dá antes, encaixa 1, depois faz as outras 3, ou no horário do almoço, né? Eu estudava durante o horário de almoço, almoçava 15 minutos, né? Nem sempre dava, né? E até uma coisa que eu nem somava, então eu sempre deixava alguma coisa, uma leitura mais leve e tal, e jurisprudência, por exemplo, né? As pessoas às vezes estão começando a estudar para concurso, já estão preocupados em estudar jurisprudência, tá? Gente, jurisprudência, como que eu estudava jurisprudência? Durante o horário de almoço, no transporte público. Durante o horário de almoço, almoçava 15 minutos e ficava lendo informativo em pé, andando na biblioteca, porque eu tinha muito sono, então eu tinha esse costume de andar caminhando, de estudar caminhando, né? Mas claro, né? Num ambiente quadradinho, não pela rua caminhando, gente. Mas era uma coisa que eu tinha para não pegar no sono, né? De ficar andando e lendo, tá? Então eu estudava durante o almoço, jurisprudência, ou então no transporte público, tá? Quando eu morava em Porto Alegre, quando aí eu pegava muita lotação aqui, aí eu ia lendo informativo, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, era no metrô. E 95% dos dias era em pé. Em pé, aqui segurando aqui, outra mãozinha no informativo, e vamos lá, 20 minutos na ida, 20 minutos na volta, dava aí quase um informativo por dia, tá? Esse é o espírito da pessoa que quer verdadeiramente ser aprovada, tá? Ela não fica esperando as condições ideais de temperatura e pressão. Ah, não, mas no metrô, como é que eu vou me concentrar? Cara, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Era informativo impresso na mão, isso aqui, ó. Isso aqui no ouvido, e vamos lá. Eu perdi até a estação de tanta concentração que eu tinha. Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Se você quer ser aprovado, você vai dar um jeito de encaixar 4 horas. Eu não estou te pedindo 6, eu não estou te pedindo 5, eu não estou te pedindo 10, nem 8 horas. Estou te pedindo 4 horas, tá? Pensa qual é o salário que você quer ser merecedor e me diz se não vale você encaixar 4 horas de estudos na sua rotina.